Eu trabalhei de empregado e o meu empregador não recolheu para o INSS as devidas contribuições previdenciárias. O tempo passou e eu só fiquei sabendo disso quando fui encaminhar algum benefício previdenciário, uma aposentadoria ou qualquer outro benefício que dependesse daquelas contribuições. O que fazer? Ficarei eu prejudicado por conta da omissão do meu empregador em inverter as devidas contribuições previdenciárias? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. E vamos lá. Olha só, eu recebi uma pergunta e essa também não é uma pergunta muito rara aqui. Já recebi outras perguntas parecidas aqui no canal. Do seu Cássio de Abreu Santana. Bom dia, doutor. Eu trabalhei 1 ano e 8 meses numa gráfica, tenho registro na carteira, mas a empresa não pagou o INSS. A gráfica faliu e em 2017 eu peguei o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, na massa falida, os papéis da falência e uma carta dizendo que eu trabalhei na gráfica. Será que consigo comprovar este tempo? Obrigado, doutor, que Deus te abençoe. Olha só. A obrigação de efetuar o recolhimento é do empregador. A obrigação de fiscalizar as empresas é do INSS. E todos nós sabemos que o INSS, neste ponto, é muito, muito negligente. Ele não fiscaliza as empresas. Então, se a obrigação de recolher é do empregador e a obrigação de fiscalizar é do INSS, o empregador não recolhe, o INSS não fiscaliza, seria justo que o empregado fosse prejudicado pelo descumprimento de uma obrigação que não é dele? Muito bem, existe a possibilidade, e não é algo difícil, existem muitas decisões judiciais, lerei agora algumas aqui na frente, lerei 3 decisões em sequência sobre o tema. Existem várias decisões judiciais reconhecendo o direito da averbação daquele tempo no CNIS, lá no banco de dados do INSS, para fim de cálculo de benefícios em geral. Só que, quais são os requisitos desta ação? É necessário que haja um início de prova documental. Tem um outro vídeo aqui em que eu falo sobre o tema 240 da TNU, que não reconhece a anotação extemporânea na carteira de trabalho realizada pelo empregador. Ou seja, eu tenho uma empresa, contrato um empregado, pego a carteira de trabalho dele, ele trabalha como empregado, aí depois do término do vínculo de emprego, eu vou lá, pego a carteira de trabalho dele e anoto toda a relação de emprego ali, coisa que eu não fiz no momento correto. Este documento não tem valor como início de prova documental. Porém, o PPP, recibos, qualquer outros documentos que o empregado, o segurado tenha, servem como início de prova material. O problema é que não basta a prova material, não basta a prova documental nestes casos. Nesses casos, a averbação do tempo exige 2 requisitos. Primeiro requisito, o início de prova documental, que eu acabei de falar. O PPP e tudo mais, foi a declaração, tudo mais, que foi fornecido pela massa falida da empresa, no caso do nosso inscrito aqui do canal, já me parece suficiente para o início de prova documental. Caso ele tenha outras questões, cartão ponto, mensagens, correspondências, fotografias, recibos, melhor ainda. Dependendo da atividade, se a pessoa tinha contato com clientes, trocas de mensagens com os clientes, também serve. Mas o início de prova documental não é o suficiente. É necessário também a prova testemunhal. Em havendo a produção da prova testemunhal associada ao início de prova material, início de prova documental, o segurado tem uma grande chance de obter sucesso na sua ação de averbação. Vamos ver aqui, eu lerei três decisões recentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos lá. Temos aqui uma decisão de 2024, aqui está o número do processo, 10ª turma, Paraná,
Previdenciário, averbação de tempo comum especial, contagem recíproca, que tem outras questões, né? Expedição de certidão de tempo de contribuição, cargo de comissão, segurado, empregado, recolhimentos, ônus do empregador. É esta parte que nos interessa. Cerceamento de defesa, oportunidade de comprovação do regime previdenciário. Tá, isso é outro assunto. Vamos aqui para o item 3. Cargo em comissão sem vínculo efetivo com ente público, seja filiação obrigatória no regime geral da Previdência Social, na categoria de segurado empregado, sendo que a averbação deve se dar independentemente das contribuições previdenciárias, pois a responsabilidade pelo seu recolhimento é do empregador. Vamos ver, será que é uma decisão isolada essa? Vamos lá. Vamos só avançar um pouquinho mais aqui. Uma outra decisão, também 2024, 10ª turma, aqui está o número do processo. Previdenciário, aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui está falando em tempo rural, economia familiar, comprovação, tal. E aí depois, só que tem um tempo aqui, tem uma parte aqui que nos interessa. Contribuições previdenciárias, responsabilidade pelo recolhimento, a averbação. Vamos de novo para o item 3. Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias pelo segurado empregado, como é bem sabido, tal encargo incumbe ao empregador, não se podendo prejudicar o trabalhador pela desídia de seu dirigente laboral em cumprir os seus compromissos junto à Previdência Social. Está aqui. Para não massacrar demais, vamos só mais um. Vamos ver aqui mais uma decisão agora da 9ª turma. Olha só aqui. Previdenciário que estabelecem regras de transição, no caso concreto que envolve isso, essa discussão também. Direito adquirido, melhor benefício, opção de segurado e assim vai. A averbação auxiliar de enfermagem. E aí vamos aqui agora para o item 5, olha só. Em se tratando de segurado obrigatório na condição de empregado, o recolhimento das contribuições previdenciárias incumbe ao empregador, mesma indicação de antes, não podendo, portanto, prejudicá-lo a existência de dependência indicada no CNIS. Tem coisas que estão na lei, tem coisas que estão na lei e nos livros, mas na prática nós não encontramos uma resposta judicial coerente. Às vezes a vida teórica e a vida real não andam de mãos dadas. Mas neste caso, como nós vimos aqui, nós temos várias decisões judiciais reconhecendo, determinando a averbação do tempo. O que isso nos diz? Primeiro, isso nos conta uma história positiva. O Poder Judiciário é sensível e acolhe estes pedidos. Mas também temos uma informação aqui negativa. Quando existe um grande volume de ações sobre algum determinado assunto, é porque houve um grande volume de negativas na fase pré-processual. Quando você pesquisa no banco de jurisprudência de algum tribunal qualquer sobre algum tema e encontra várias decisões do Poder Judiciário dizendo que tais pessoas em tal situação têm tal direito, é porque antes alguém negou aquele direito. E o INSS tem o desagradável hábito de negar, com a maior cara de pau, de negar o direito de muitos e muitos e muitos segurados, ainda que todos os requisitos legais estejam presentes e evidentes no caso concreto. É o caso da averbação do período não pago pelo empregador. Este período não pago pelo empregador, que você talvez precise entrar com uma ação judicial para vê-lo reconhecido, este período ele pode servir para viabilizar uma aposentadoria que sem este período você não conseguiria, viabilizar o enquadramento do seu benefício previdenciário pela regra anterior à reforma da Previdência, conseguir se enquadrar em alguma regra de transição lá previsto, lá na emenda constitucional número 103, que é a emenda da reforma da Previdência. Talvez este tempo que você não teve o pagamento voluntário lá pelo seu empregador, talvez este tempo faça diferença tão somente no cômputo, no cálculo da aposentadoria que você já tem. Pela regra atual da aposentadoria, pela regra atual da Previdência, o cálculo será de 60%, será feito em 60% da média das contribuições, acrescido em 2% por ano que exceder ao 20º.
E caso você tenha se aposentado antes da reforma, lá naquela época existia a tabela do fator previdenciário, e quanto maior o número de contribuições, melhor era a posição do segurado na tabela do fator previdenciário. Um cuidado que eu recomendo que você tome, dependendo da média das suas contribuições e dependendo do salário que você recebia naquela época, caso você consiga comprovar o salário, você deve cuidar para verificar se aquelas contribuições puxarão a sua média para cima ou para baixo. Não é provável que elas lhe prejudiquem, mas é possível. É improvável, mas é possível que você avergue um tempo e este tempo acabe aumentando o número de contribuições, porém em um valor muito abaixo da sua média atual. É um cuidado que eu recomendo que você tome antes de ser ajuizando as ações. Outra informação, o empregador. Como é que fica o empregador nisso tudo? Você trabalhou em uma empresa, o seu empregador não pagou o INSS, não pagou o seu INSS, e você está demandando para pedir aquela verbação. E o que acontecerá com o empregador depois disso? Uma vez que era dele o dever de efetuar o recolhimento. Em tese, o INSS poderia, e eu acredito que deveria, ajuizar uma ação contra ele. Na prática, eu não vejo isso acontecer. De um modo geral, eu já não vejo isso acontecer. E mais, caso o período que deixou de ser pago seja anterior a 5 anos atrás, ou seja, tenha acontecido há mais de 5 anos, superou a prescrição. Então, o empregador não sairá prejudicado nisso. E qual é a importância dessa informação para você, empregado, para você, segurado? Você poderá trazer como testemunha o próprio empregador. Você poderá contar, explicar isso que eu acabei de falar e usar isso para persuadir o seu empregador a cooperar no fornecimento de algum documento, de algum dado, algo a mais que poderá lhe ajudar nisso. Esta situação acontece com razoável frequência em empresas pequenas. Em empresas grandes eu nunca vi acontecer, né? Pelo menos não com muita frequência, mas é muito comum em situações envolvendo o empregado doméstico. O empregado doméstico, quando o advogado previdenciarista vai encaminhar, vai analisar uma aposentadoria de alguém que trabalhou muito tempo na vida como empregado doméstico, ele vai direto ali fazer o cruzamento entre a carteira de trabalho e o CNIS, e é muito comum que os empregadores domésticos recolham 1, 2, 3, 4 contribuições para o INSS e depois, com o passar do tempo, comecem a falhar ou interrompam totalmente esses recolhimentos. E, novamente, o prazo de prescrição é de 5 anos. Se você trabalhou de 2015 a 2018 como empregado doméstico, você poderá demandar contra o INSS, o seu empregador não será processado e ainda poderá ir lá e testemunhar em seu favor. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.